Nós Temos História. Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, do positivismo ao trabalhismo do século XXI. No nosso 7º encontro, vamos discutir a respeito das realizações do segundo governo Vargas, sobre a crise institucional, a CPI da última hora, o aumento do salário mínimo, sobre o atentado da Rua Toneleiros e sobre a opção pela esquerda nacionalista via Jango. Finalizaremos com o suicídio de Vargas e suas repercussões políticas. Vamos lá? Nós Temos História. Olá, amigos! Olá, professor Francisco, professor Wendel, mais um encontro aqui, que nós vamos falar agora das realizações, mais um pouco das realizações do governo Vargas, principalmente no seu último período, que é marcado muito pela questão da Petrobras. A Petrobras foi um dos ensejos que levou Getúlio Vargas ao suicídio, porque onde já se viu um país como o Brasil ser soberano e ter a sua independência energética? Era possível ter dependência energética, professor Francisco? Você acha que o grande império gostaria que a gente tivesse independência energética, professor? Até hoje essa é uma questão. Até hoje o grande império não quer que a gente tenha independência energética, meu caro Henrique. Você sabe, professor Francisco, que eu sou fã de Darcy Ribeiro, né? E Darcy Ribeiro tem muitas expressões que eu gosto muito. Uma delas, ele diz o seguinte: o brasileiro sofreu a antropofagia da alma. E por que ele diz isso? O ato antropofágico não é só comer gente. Esta mente colonizada que nós temos, ela é comida pela alma, de sempre estar vendo os interesses externos e não o interesse nacional. Parte da nossa classe dominante sofreu a antropofagia da alma. E por que eu digo isso? Porque um dos grandes empresários do meio de comunicação do Brasil, na época do Getúlio, Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, fazia uma campanha sistemática, raivosa contra Getúlio Vargas. Acusava Getúlio Vargas de tudo. De tudo. Por quê? Por causa da Petrobras. Tanto é assim que Getúlio mandou um emissário para conversar com Assis Chateaubriand. E dizer: pô, Assis, por que essa oposição tão raivosa, tão odiosa contra Getúlio? Você sabe que o Assis Chateaubriand falou para o emissário do Getúlio, Hélio Pinheiro? Não sei, fala aí. Basta o doutor Getúlio abrir mão da Petrobras, que no outro dia os Diários Associados estão à disposição de Getúlio Vargas para dizer o que Getúlio quer. Veja como que é a mentalidade da elite brasileira. Essa elite subalterna aos interesses internacionais. Obviamente que Getúlio Vargas não se intimidou. Getúlio Vargas continuou firme no propósito de criar a Petrobras, símbolo maior da nossa soberania. Se você pegar o último período Vargas, a empresa mais importante da questão do desenvolvimento de Getúlio Vargas é a Petrobras. Mas tem também o BNDE. E aí, professor Wendel, como é que é essa questão do BNDE de Getúlio Vargas, que é outro instrumento importante que Getúlio Vargas cria na sua última fase de governo? Me conte um pouco do BNDE. Não, porque é o seguinte, Henrique Mathiesen, professor Francisco, demais amigos que acompanham mais uma das nossas atividades, né, das nossas aulas. O governo Vargas, desde a primeira era Vargas, de 1930 até 1945, tinha uma ideia de um nacional desenvolvimentismo, onde o Estado tem um papel indutor e essencial na construção do desenvolvimento nacional, associado também à plena justiça social, redistribuição de renda. Só que você não tinha um mecanismo capaz dentro do corpo do Estado para promover esse desenvolvimento não apenas pelo Estado, mas também com o Estado fornecendo incentivos para as empresas nacionais que quisessem promover o desenvolvimento industrial, um desenvolvimento que pudesse gerar, ao mesmo tempo, o crescimento do país e, ao mesmo tempo, a geração de empregos. E, a partir daí, que Vargas cria o que seria o famoso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Mais tarde, o BNDES se transformaria em BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E foi nesse intuito, para promover o desenvolvimento do país, sendo o Estado um instrumento para fomentar esse desenvolvimento e incluindo até a criação de um banco para incentivar as empresas que quisessem promover o desenvolvimento do país, ao mesmo tempo gerando empregos,
foi a partir daí que surge o que seria naquele momento, ali no início dos anos 50, o BNDE, mais tarde BNDES. Muito bem, professor Wendel. Você veja a importância, né, de Getúlio Vargas no desenvolvimento do Brasil. A Revolução de 30, quando traz os três grandes elementos, as três grandes bases do trabalhismo, que é soberania nacional, direitos sociais e desenvolvimento econômico, Getúlio segue isso até a morte. E o trabalhismo se pauta por isso. E eu quero terminar aqui essa minha primeira participação dizendo o seguinte: na Carta Testamento de Getúlio Vargas, há uma das frases que eu acho mais profundas, que ele diz: para nunca mais o povo brasileiro seja escravo. Nunca mais o povo brasileiro seja escravo. E é essa que é a grande questão que a nossa classe dominante não aceita, devido à sua colonização da mente, da alma. Mas, professor Wendel, me conte um pouco da CPI da última hora. Como é que foi a CPI da última hora, professor Wendel Pinheiro? Na verdade, então, vamos complementar isso que você falou à luz do projeto de Vargas. Vargas tinha um projeto de desenvolvimento nacional calcado na própria consecução da soberania e, ao mesmo tempo, na consecução da justiça social através da ampliação dos direitos trabalhistas e previdenciários ao povo. É o que seria a famosa questão social, que era uma agenda da Primeira República e que foi implementada no decorrer do primeiro governo Vargas. Vargas é golpeado em 1945, assume o general Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, simplesmente, ele criminaliza o movimento sindical, o PCB é proscrito, e eis que Vargas volta aos braços do povo nas eleições presidenciais de 1950. Eleição essa que seria, inclusive, contestada pela UDN, que queria colocar a tese da maioria absoluta, mas como não estava consubstanciado na Constituição de 1946, o TSE sagrou a vitória de Getúlio Vargas, ainda que com todo o chororô de Carlos Lacerda no jornal Tribuna da Imprensa. Inclusive, em uma das falas, ele dizia que Vargas não poderia ser candidato. Se o senador Vargas fosse candidato, ele não deveria ser eleito. Se não fosse ser eleito, ele não deveria tomar posse. E se tomasse posse, era necessário fazer uma dita revolução para apiar ele do poder. Só que não aconteceu esse processo. Vargas tomou posse. E aí, como é que vai se constituir a oposição? Em primeiro lugar, Vargas, já sabedor e com o tirocínio político que ele já tinha dentro desse processo, o que Vargas faz? Vargas, ele cria a priori um ministério da dita experiência, uma composição que vinha do PTB, passando pelo PCB e pegando até um quadro da Bossa Nova, da UDN, chamado Gabriel Passos, para estar fazendo parte do governo dele. Só que isso não silenciou a oposição, pelo contrário. A oposição começou a fazer uma campanha sistemática contra Vargas. E qual seria a primeira das grandes campanhas sistemáticas? A famosa CPI da última hora. Mas por que a CPI da última hora? O que é a última hora? O que é a última hora? O pessoal, os que estão acompanhando, vai falar: última hora pode ser um programa de TV, última hora é meia-noite. Não, explico eu para você. O jornal Última Hora era um jornal feito por Samuel Weiner, ou pelo nome original judaico, Shemuel Weiner, um judeu moldavo que, após vir ao Brasil já desde criança, ele começou a crescer no jornalismo já nos anos 40, e a partir do final dos anos 40 e chegando no governo Vargas, antes do governo Vargas, ele tinha sido o principal jornalista a entrevistar e fazer cobertura da eleição de 1950 relacionada a Getúlio Vargas. Eleito, Samuel Weiner tinha uma ótima relação com Getúlio Vargas, e como tal ele pediu apoio e suporte para Vargas. E Vargas, sabendo que teria um jornal que pudesse apoiar o governo, ele conduz todos os meios para que pudesse surgir o jornal Última Hora. Para lembrar que, naquele momento, todos os jornais recebiam subsídios do Banco do Brasil, todos eles, inclusive para fazer as tiragens de jornais diários, eles tinham que receber toda vez o subsídio do Banco do Brasil. Só que o que acontece? Acontece o seguinte: o jornal Última Hora é o jornal de maior vendagem no Brasil. Só na capital federal disparava de vendagem e tinha modernização gráfica e tudo. E vale atentar, Matissa, em que o jornal tinha tanto sucesso que começou a ter uma sucursal em São Paulo. Aí tu imagina, já tinha na capital federal. Aí você já tem na capital financeira do Brasil, na capital industrial, aí os caras não iam aceitar. Aí tu imagina Francisco, Mathiesen, o jornal Última Hora, sendo o braço de Getúlio, podendo disseminar as suas mensagens. E era um jornal popular,
politizado, de fácil acesso e, ao mesmo tempo, um jornal de conteúdo. Então, isso gerou muita inveja da Folha de São Paulo, inveja do Jornal Globo, do Estadão, do Jornal do Brasil, o Correio da Manhã e a Tribuna da Imprensa, o jornal do Carlos Lacerda, que era, naquele momento, quadro da UDN, só seria eleito deputado federal depois, em 1954. O Tribuna da Imprensa, para ter uma ideia, de vendagens era a lanterna. Tanto é que, se você for ver mais tarde no governo JK, os lacerdistas eles criaram o Clube da Lanterna, com o intuito anticomunista e antitrabalhista, no sentido até utilizar aquela de que com a lanterna se faz a iluminação da escuridão. Só que, na verdade, era um motivo de chacota o jornal do Carlos Lacerda ter baixa vendagem. E, a partir daí, a Lacerda começa a colocar pilha, começa a colocar, questionar de onde vinha tamanho êxito do jornal Última Hora, e eis que a UDN, o partido dele, compra a ideia e solicita a CPI da Última Hora, o que é atendido. E aí, dentro desse processo, começa a dizer que Vargas estava favorecendo de forma ilegal, de forma injusta, que havia lobby do governo Vargas em prol do Samuel Weiner. Ainda tinha aquela lei que só poderia usufruir de ser dono de jornais, de periódicos brasileiros natos, e no caso, o Samuel Weiner era um judeu. E não era um judeu nascido no Brasil, era um judeu nascido na Europa, um judeu ashkenazi. Então já tinha, além da questão da oposição a Vargas, tinha o caráter ainda do antissemitismo para o Samuel Weiner. E aí essa campanha serve para desgastar Vargas. Samuel Weiner é inocentado no final, não há nada que comprove nada de irregularidades com o jornal Última Hora, mas o principal alvo foi atingido, foi Getúlio Vargas, diante da campanha insidiosa da UDN. Somado a isso, por conta das consequências nefastas do governo Dutra, que além de criminalizar os sindicatos, ainda congela o salário mínimo, porque o salário mínimo era o valor de 1943. Explico eu para vocês por que era o valor de 1943, porque no momento que foi instituído todo o processo salário mínimo e a CLT, você teve o Brasil presente na guerra, e com o esforço de guerra não teria como aumentar o salário mínimo. Só que aí a perspectiva era que pudesse aumentar o salário mínimo posteriormente. Vargas caiu. E a partir daí, desde 1945, passando até 1951, o salário mínimo foi congelado. E aí começa a pipocar greves, né? Aí você tem a greve dos 300 mil em São Paulo, que mobiliza muitas pessoas, greve nos marítimos e nos principais portos do Brasil afora. E a partir daí, né, o Segadas Viana era o ministro do Trabalho, ele era muito impopular. E é a partir daí que Jango, né, naquele momento, em meio às confusões do PTB, que havia disputas internas entre o PTB, Getúlio Vargas consegue orientar o partido para indicar João Goulart como presidente nacional do PTB, com apenas 33 anos de idade, no dia 3 de outubro de 1952. Ora, para quem é entendedor do processo histórico e assistiu a alguma das nossas aulas, 3 de outubro de 1930 foi quando começou a Revolução de 30. Olha só a marca, meus amigos, meus ouvintes que estão nos assistindo. Então foi a partir daí que Jango, naquele momento, já era o presidente nacional do PTB. E como ele tinha um gabinete à parte no Palácio do Catete e atendia as lideranças sindicais, ele aproveitou e começou a botar pilha, falando: olha só, o Segadas Viana não está atendendo os trabalhadores, não está ouvindo a voz dos trabalhadores com a greve. E com esse desgaste, Vargas, num gesto bem à esquerda, tira o Segadas Viana e me põe, em junho de 1953, João Goulart como ministro do Trabalho. Qual foi o grande feito do João Goulart como ministro do Trabalho, Matisse? Eu vou colocar em linhas gerais, porque a gente está com tempo curto, mas a gente tem que ser de uma forma objetiva, sucinta e direta. Dentro desse aspecto, primeira iniciativa do Jango. O Jango ele tinha um caráter negociador, era um grande articulador, de forma que tanto a greve dos 300 mil quanto a greve dos marítimos foi negociada com a ampla vantagem para os trabalhadores, o que isso granjeou o apoio dos sindicalistas e dos líderes sindicais trabalhistas e comunistas. Vale atentar em relação ao PCB, que embora o PCB tivesse na ilegalidade e tivesse uma orientação sectária diante do Manifesto de Agosto de 1950, as lideranças sindicais driblariam o PCB de tal forma que começariam a se relacionar muito bem com o Jango. Isso já, um pouco já antes, dentro desse processo, faria com que o PCB voltasse atrás e fizesse a resolução sindical, e dentro dessa resolução sindical ela advogava que os trabalhadores, os líderes sindicais, os sindicalistas comunistas voltassem aos sindicatos oficiais, porque a medida do Manifesto de Agosto de 1950 foi um fiasco. O partido já estava na ilegalidade, o PCB. E aí, dentro desse processo,
o partido declinaria no número de militantes de uma forma vertiginosa. Alguns dizem até que o PCB reduziu apenas 1/10 da militância que tinha ali em 1945 ou 1947. Pois bem, com o João Goulart, os sindicalistas, os líderes sindicais trabalhistas e comunistas, além de serem ouvidos constantemente pelo Jango, com patamar de igualdade, em audiências ministeriais, ainda de quebra, essas lideranças começaram a participar, inclusive, da política previdenciária, controlando o Instituto de Previdência, né? E toda a verba destinada. E isso assustou a burguesia nacional. Por quê? Porque, para eles, os trabalhadores deveriam ser vistos como atores políticos e sociais subalternos e elevar ao patamar de igualdade como Vargas colocara de 1930 a 1945. A moral da história é que Jango começou a ser ofendido. De ministro do Trabalho passaria a ser o ministro dos Trabalhadores. Então, de qualquer forma, dentro dessa perspectiva, um tanto quanto carregada de deboche, o que é que começa a ocorrer? Começa a ocorrer a grande campanha sistemática da imprensa contrária a Getúlio Vargas. E aí, a partir daí, tem os manifestos dos coronéis, onde, sob o pretexto, né, de baixo soldo, de não investimento em equipamento para as Forças Armadas, esses oficiais, né, em sua grande parte, e principalmente ligados à Cruzada Democrática, que era um setor à direita do clube militar, de fundo antitrabalhista e anticomunista, esses setores criaram o manifesto dos coronéis e começaram a questionar a ideia de aumento salarial para os trabalhadores, e havia uma demanda da classe trabalhadora por aumento salarial. A moral da história é que Jango, dentro desse processo, propôs o aumento de 100% do salário mínimo, e com esse manifesto dos coronéis a pressão se tornou tão grande e refletindo de forma reverberada para toda a grande imprensa, que Jango cairia em fevereiro de 1954. Só que quem achava que Jango não teria mais influência no Ministério do Trabalho estava ledamente enganado, porque mesmo como deputado federal, Jango seria a eminência parda do Ministério do Trabalho, cujo novo ministro, Hugo de Faria, era amigo pessoal de Getúlio Vargas e de João Goulart. Moral da história, 1º de maio de 1954, o Getúlio Vargas institui o aumento de 100% do salário mínimo e coloca dizendo que Jango era o verdadeiro amigo dos trabalhadores. Tamanha crise, né? E diante de todo esse processo, diante da campanha sistemática da grande imprensa, principalmente do Carlos Lacerda, na tribuna da imprensa, tentando desestabilizar Getúlio Vargas, faz com que os setores aliados ao presidente, principalmente, né, a guarda presidencial, liderada por Gregório Fortunato, um cara de confiança de Getúlio Vargas, desde os idos lá de São Borja, tentasse silenciar Carlos Lacerda. E isso sem o conhecimento de Getúlio Vargas, né, o Gregório Fortunato vai e esquematiza a ideia de que um pistoleiro pudesse aproveitar a oportunidade, né? Inclusive, um dos pistoleiros, o próprio Climério, seria um dos responsáveis para tentar fazer a proposição de matar Carlos Lacerda, silenciar ou dar um susto no Carlos Lacerda, e isso sem o próprio conhecimento de Getúlio Vargas, né? E a moral da história, todos devem saber, já aproveitando já aquela noite em Copacabana, na rua Toneleiro, o próprio Carlos Lacerda estava no carro com o major da aeronáutica, o major aviador Rubem Vaz, que tinha ali naquele momento 32 anos de idade, e é a partir daquele momento que, ao mesmo tempo que o carro foi alvejado, olha só o nível da coincidência, e que nem mesmo conseguiram provar por A mais B todos os casos inconclusos dentro desse processo, e há muitas suspeitas em relação à questão daquele incidente da Rua Toneleiros. Como é que o major aviador morreria de imediato e Carlos Lacerda apenas ferido no pé? Então, aí começa toda aquela campanha insidiosa da grande imprensa, utilizando-se, inclusive, né, do IPM, do Inquérito Policial Militar, na base aérea do Galeão, e aí, inclusive, de forma jocosa, né, a base varguista chamava de A República do Galeão. Qual não é a surpresa que mais tarde, anos depois, em meio à crise da Operação Lava Jato, o PT tenta se reapropriar da simbologia trabalhista e tenta apelidar aquilo que aconteceu com o Sérgio Moro como a República de Curitiba. Isso aí vem da influência da perseguição contra Vargas, ali feito pela base aérea do Galeão, através da IPM, do Inquérito Policial Militar, onde a base varguista denominaria de forma debochada como a República
do Galeão. A moral da história, a imprensa começa a pressionar, e vocês sabem como que é o gaúcho de São Borja, né? Gaúcho de São Borja, né? Não dá para trás, né? Não afrouxeia em nenhum momento, né? Então, deixo para vocês esse processo em meio à crise que decorreria, inclusive, do desfecho trágico, mas que, ao mesmo tempo, é o contragolpe dado por Vargas diante da tentativa de golpe promovido pela UDN, pela Cruzada Democrática, que ela era a ala militar do Clube Militar, e, ao mesmo tempo, dos setores da grande imprensa, só questão majoritária conta apenas a última hora, que era o único jornal que fazia a defesa de Getúlio Vargas, eis que ali 23 para 24 de agosto de 1954 tem um desfecho muito trágico. E aí eu passo a bola para você, eu cruzo a área, quem é que vai matar no peito? Grande professor Wendel, você sabe, professor Francisco, de que Getúlio Vargas, na véspera do seu suicídio, chamou o Jango ao Palácio do Catete. Jango era a pessoa de confiança de Getúlio. E Getúlio entrega um envelope para Jango e diz a Jango: Jango, vá ao Rio Grande do Sul e quando chegar lá você abre esse envelope. Jango saiu do Palácio do Catete e foi para o hotel arrumar as suas coisas, porque no dia seguinte ele iria cedo para Porto Alegre. Eis que na madrugada liga o filho de Getúlio para Jango e anuncia o suicídio de Getúlio. Jango corre às suas malas e pega o envelope e abre. E ali estava a carta-testamento de Getúlio Vargas. Ali é o momento que Getúlio Vargas passa o bastão da história. E como eu havia proferido aqui, um dos textos mais lindos da carta-testamento: aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. Professor Francisco, morte de Getúlio Vargas e as suas repercussões políticas. Muito bem, Henrique. Senta aqui, lá vem a história, meu querido. Então, Vargas dá um tiro no próprio peito na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, no Palácio das Águias, no Catete, no Rio de Janeiro. Ele dá esse tiro, como bem disse o Wendel, como um contragolpe. Ele tinha sido informado naquela noite pelo alto comando militar que ele teria que ser licenciado do cargo de presidente caso ele não quisesse ser deposto. Então, essa crise, que já se arrastava há alguns anos, ela foi agravada pelo atentado que sofreu Carlos Lacerda na Rua Toneleiros, em Copacabana, também que o Wendel já citou. Vargas enfrentava, desde a sua eleição direta, em 1950, uma oposição feroz de Carlos Lacerda, udenista, representante de uma elite política e econômica, e nesse caso eu cito elite, aqueles que têm mais dinheiro, na verdade, não no sentido de ser um que há de melhor nessa classe social, mas aqueles que têm mais dinheiro, contrários à criação da Petrobras, ao aumento do salário mínimo. É importante dizer, em tempos de pandemia, a criação do Ministério da Saúde, que também é mérito do Vargas, 1953. Associado ao Lacerda havia o Assis Chateaubriand dos Diários Associados, e também oposição feroz. Lembrando que, naquele momento, ao contrário de hoje, a informação chegava pelo rádio e chegava pelas bancas de jornal. Por tudo, pela lei de remessa de lucros, quando Vargas proibiu a indecente remessa de lucros totais das multinacionais aqui no Brasil para suas matrizes no exterior, a Petrobras, o Ministério da Saúde e o aumento do salário mínimo,
por todos esses direitos, benefícios concedidos não só aos trabalhadores e às trabalhadoras brasileiros, mas a toda, porque essas ações de Vargas, elas beneficiaram toda a sociedade brasileira. Por isso, Vargas sofreu violenta oposição desses representantes do que a gente chama de elite econômica e elite política brasileira, sobretudo os conservadores colocados na UDN, liderados pelo Carlos Lacerda, e na mídia, pelo Assis Chateaubriand, que era o barão das comunicações no Brasil à época. Para finalizar, a ala conservadora do Exército, que posteriormente chegou, inclusive, a assumir o poder, escreve um manifesto onde declara a sua oposição ao Getúlio e chama a atenção para o perigoso ambiente de intranquilidade que havia no Brasil. E que, ao aumento do salário mínimo de 100% concedido por Vargas, inviabilizava os elevados padrões de eficiência, de moralidade, de ardor profissional e de dedicação patriótica que asseguravam ao Exército respeito e prestígio na comunidade nacional. Quero dizer com isso que, vejam, como o discurso ainda é um discurso moralista, pseudo-patriótico e de eficiência. O que incomodava, na verdade, a oficialidade conservadora do Exército era o pouco de benefícios que as bases, que os praças, que os militares de baixa patente haviam conquistado com o aumento do salário mínimo, com as portas abertas do governo para as suas demandas. Por tudo isso, então, Vargas ele toma uma atitude drástica, a atitude mais drástica que um ser humano pode tomar. E ele, na madrugada do dia 24 de agosto de 54, ele comete suicídio, ele se autoimola. E isso paralisa todas as ações golpistas. É importante dizer isso com todas as letras. Carlos Lacerda foi um golpista ao longo de toda a sua vida, assim como Assis Chateaubriand. Ele quis e ambicionou muito a presidência da República, coisa que ele nunca conquistou. Então, quando Vargas se suicida, ele paralisa todo o processo golpista, porque Lacerda articulava com o Exército, e não articulava só a derrubada de Getúlio, mas articulava também a não realização das eleições, articulava, na verdade, o que ele chamava de uma revolução, mas que seria o encaminhamento dele mesmo para uma ditadura no Brasil. Então, grosseiramente dizendo, a gente pode dizer que o suicídio de Vargas causou uma grande comoção nacional. As escolas fecharam, não houve aula naquele dia, a multidão foi para as ruas. O próprio Carlos Lacerda, golpista que era, foi alvo da população, chorosa, triste, porque acabava de perder uma liderança fundamental que assegurou seus direitos básicos, saúde, educação, que assegurou a autonomia nacional com a criação da Petrobras, que assegurou que as pessoas tivessem dignidade com o salário mínimo. A população, então, persegue Carlos Lacerda, que foi obrigado a se refugiar, fugido com o rabo entre as pernas, na Embaixada do Rio de Janeiro, e teve que sair corrido do Rio de Janeiro, porque senão a turma ia pegar ele e ia dar nele uma sova. Então, o Lacerda e esses golpistas tiveram que enfiar sua viola no saco, se retirar. E veja, logo depois dessa grande comoção nacional que houve, das pessoas chorosas, o velório de Getúlio Vargas comoveu o país todo. O Brasil inteiro ficou comovido com aquela situação. E esses golpistas, como são pessoas inescrupulosas, logo depois, Lacerda continuou organizando e tramando com as Forças Armadas essa ala reacionária, conservadora das Forças Armadas, do Manifesto dos Coronéis, militares que depois se tornaram presidentes do Brasil durante a ditadura civil-militar. Ele continuou tramando para barrar o processo eleitoral que se seguiria. Ele continuou tramando para impedir a aliança entre o PTB, de João Goulart, de Vargas, portanto, e do mineiro conterrâneo meu, Juscelino Kubitschek, do PSD. Aliança que foi bem sucedida e que venceu as eleições. Mas, ainda assim, Carlos Lacerda precisou continuou articulando com as Forças Armadas para impedir o processo de normal democrático do Brasil, para impedir a aliança que seria vitoriosa na eleição de 1954 para 1955. Então, vejam, o suicídio do Vargas, essa autoimolação, a solução mais drástica que um ser humano pode tomar, que Vargas toma essa decisão para defender o povo brasileiro, para defender a soberania nacional,
conseguiu paralisar, e foi muito bem sucedida do ponto de vista político, para paralisar, para frear, para impedir o golpismo reacionário e entreguista de Carlos Lacerda e daquele grupo do qual ele fazia parte, que ele representava. Já que você citou o final da carta, eu vou ler um trecho do meio da carta, que é uma carta curta, mas é uma carta histórica. Então, Vargas diz: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa essa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Nada mais posso vos dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Getúlio Vargas, 1954, em sua carta de suicídio. Essa carta entrou para a história do Brasil de forma definitiva e, de maneira emocionante, nos conclama a retomar o projeto de Vargas, a retomar o projeto histórico trabalhista para a emancipação do nosso povo econômica, social e política. Então, fico por aqui, meu caro, emocionado com as palavras de Getúlio e para a gente tocar para o nosso próximo podcast, já com a continuidade. Nós temos história. Esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista, Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista, com o apoio do PDT de Minas Gerais. Fique ligado! Para mais informações, cursos e notícias, acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola, www.ulb.org.br. Acesse também o canal do Centro de Memória Trabalhista